Gente, vamos comentar um pouquinho sobre a história do Gabriel Ganley. Esse rapaz novinho de 22 anos que faleceu, no sábado foi encontrado pelos amigos dele no apartamento que ele morava aqui em São Paulo. O pessoal conta na internet que ele já estava desacordado, já estava, enfim, né, morto, já tinha alguns dias, mas só deram falta dele depois de um tempo, né? Vocês tomaram conhecimento dessa notícia? Pois é. Veio à tona hoje, saiu aí, né? O pessoal da imprensa teve acesso aí ao atestado de óbito dele, gente, e deixou muita gente surpresa, viu? Porque a princípio, quando começou a se falar nesse rapaz, muita gente já falou logo de cara. Foi anabolizante. Foi anabolizante porque a gente sabe que quem é praticante de fisiculturismo geralmente, né, toma muitos hormônios, tem uma carga muito intensa ali hormonal sendo aplicada e isso faz muito malzinho, né, gente? Pois é. No caso do Gabriel, além de ter sido um rapaz muito jovem, havia falecer, hoje saiu aí o atestado de óbito dele, a imprensa tomou conhecimento e o que tá lá escrito, gente, surpreendeu muita gente, tá? Vamos ver aí a matéria para mostrar pro pessoal? Bora. Olha só, saiu hoje aí, viu, gente? A matéria, hoje à tarde, hoje no final da tarde, saiu aí, a imprensa teve acesso ao atestado de óbito do Gabriel e a gente vai ver aqui a matéria para comentar junto com vocês. A polícia investiga a morte do fisiculturista e influenciador Gabriel Ganley, de 22 anos. Sem contato com a família e com amigos já há alguns dias, o jovem foi encontrado morto na casa dele, na Zona Leste, em São Paulo. O corpo do fisiculturista e influenciador Gabriel Ganley será cremado hoje em São Paulo. Ele foi encontrado morto por um amigo no apartamento em que morava no final de semana, aqui na Moca, Zona Leste. A polícia está investigando a causa da morte. O repórter Lucas Josino teve acesso ao laudo e vai atualizar o caso. Gente, eu não sei se vocês acompanharam desde o início, né? Mas desde que veio à tona aí a história desse rapaz, muita gente estava resgatando uns vídeos antigos dele, onde ele dava algumas entrevistas muito polêmicas ali, falando sobre a profissão, né? Que ele escolheu para a vida dele, que é de fisiculturista. Ele tinha concepção, né? Ele tinha conhecimento de que ele estava encurtando o período da vida dele em 10, 15 anos, pelo menos é o que ele dizia aí nos podcasts por onde ele passava. A gente sabe, né, que é uma profissão muito arriscada, é uma carreira muito difícil, né? Afinal de contas, tem uma agressão muito forte ali ao corpo, ao sistema imunológico, enfim, a tudo isso. E muita gente já começou a especular de cara que o falecimento dele se deu por conta do uso de insulina e todo mundo já começou a falar por aí, desde que começou a sair o noticiário aí sobre o Gabriel, o pessoal já falou de cara. Bom, foi a insulina, foi o uso de anabolizante, mas hoje o atestado de óbito revelou que não foi insulina. Caso pra gente. Fala, Lucas, boa tarde. Fala, Rafa, boa tarde para você, para a Leilane, para os nossos assinantes. Uma excelente semana a todos. Gabriel Ganley tinha 22 anos, era uma pessoa muito querida no mundo do fisiculturismo. Ele tinha mais de 2 milhões de seguidores, era um espelho em relação ao corpo perfeito e fazia muita coisa para chegar ao que ele considerava esse ponto, esse auge do corpo. Inclusive, ele tomava alguns anabolizantes. Alguns anabolizantes é ótimo, né? Gente, a gente sabe que essa profissão, né, essa carreira de fisiculturista, realmente é um negócio muito bravo. Você se imaginar. Vocês já se imaginaram nesse lugar de estar fazendo fisiculturismo? Quem gosta, né? Eu nunca parei para pensar que isso é uma paixão, né? As pessoas fazem porque amam isso, tem uma verdadeira obsessão, né? É um esporte de alto risco, né, gente? Isso, Tem muita gente que nem considera esporte, né? Tem muita gente, mas gente. Tem campeonatos seríssimos ao redor do mundo, enfim, é uma carreira profissional ali, né, esportiva, muito, muito séria. Só que a gente sabe que, pelo menos o que fala aí na mídia, é que realmente é muito agressivo, né? São muitos hormônios. E esse rapaz aí, o Gabriel, e é jovem, né? 22 anos. É muito controverso isso. Porque na minha época ali, quando eu era mais jovem, eu ouvia falar muito de fisiculturismo, mas de homens mais velhos. Só que agora a geração Z aí tá adquirindo paixão por isso e tá começando a praticar isso cada vez mais cedo. Só que é aquela coisa, né? Quanto mais cedo você injeta hormônio no seu corpo,
a gravidade das consequências, né? As consequências são muito maiores, são muito mais graves. Enfim, por maior que seja, e a paixão por estar fazendo isso, fisiculturismo, né? Esse esporte tão arriscado, não deixa de ser agressivo, né, pro corpo. Exato. E assim, essa questão dele da insulina foi um caso, né, gente? Ainda assim, né, você vê, tipo, que o uso de hormônios, porque a insulina é um hormônio também, de forma indiscriminada, a galera se coloca em um risco enorme aí, né? E ajuda a acabar com aquele mito de que quem é jovem é imortal, né? Que os riscos são menores para quem é jovem. E tá aí, olha, esse rapaz tá provando por A mais B que isso é totalmente falácia, né? É arriscado de todo modo para todo mundo. Ele morreu no último sábado, como você disse, foi encontrado morto dentro do apartamento onde morava, aqui na Zona Leste, por um amigo, e foi uma morte súbita. A gente conseguiu o atestado de óbito, que diz que a causa da morte foi cardiomiopatia hipertrófica, que é o enrijecimento anormal e incomum do músculo do coração. Isso faz com que o coração não bombeie o sangue, ou seja, ele para de bater. Ele foi encontrado morto e a polícia também encontrou algumas cápsulas de anabolizantes dentro da casa. É claro que tudo ainda está sendo investigado, isso foi apreendido e encaminhado. Nossa, olha a agressividade disso, a execução do exercício. Gente, eu nunca me imagino num lugar como esse. Olha que eu gosto de academia, gosto de musculação, mas isso é o tipo de coisa que eu acho totalmente absurdo, assim. É um impacto muito forte, assim, na saúde mental, na saúde física. Eu acho admirável, assim, sendo bem E honesto. nem esteticamente eu já nem acho mais bonito, sabia? Não, mas eu acho admirável o foco que essa galera tem, né, de fazer fisiculturismo. Porque, mano, é um negócio assim que você precisa seguir uma dieta, você precisa estar na academia fazendo o melhor treino todos os dias, eu acho. E quando chega mais próximos ali dos campeonatos que eles concorrem, eles Nossa, ficam sem comer, doce. As alimentações são extremamente restritas. Gente, eu nem nunca sal imagino isso eles na minha podem vida. comer. Nem sal eles podem comer, né? Mano, é muito bizarro. Para o Instituto Médico Legal, análises com o sangue do Gabriel também vão ser feitas e os laudos ainda ficarão prontos. Toxicológico, o laudo toxicológico principalmente que vai indicar essa causa da morte. Mas o que um médico, perito, já analisou e previamente já constatou que a causa foi essa. Um problema no coração por enrijecimento, que pode ser causado ou não por uso de anabolizantes. A gente conversou com alguns médicos, todos nos contaram que esse tipo... Bizarro, né? Muito bizarro, porque pelo que eles estão falando, gente, o uso do anabolizante ajudou a potencializar, né? Tem uma outra vertente aí que a gente vai trazer no próximo vídeo, de pessoas que dizem que ele já tinha essa doença pré-existente, né? Ele já tinha essa doença, só que o uso do anabolizante tornou ele mais propenso a ter ali o desenvolvimento de, enfim, de sequelas mais graves, como vocês estão vendo, né? Tipo de morte é muito comum em atletas, é o tipo de morte que leva a parada do coração completa e também é muito comum em atletas de alto rendimento em relação ao fisiculturismo, mas quando se há o uso de anabolizantes de forma incorreta, incomum, faz com que o coração não bombeie o sangue. A cerimônia de despedida está marcada para hoje, vai ser aqui em São Paulo, vai ser uma cerimônia muito restrita, a 10 familiares, a família está muito abalada com essa morte. O Gabriel era muito querido e muito respeitado no mundo das academias, inclusive algumas fecharam hoje em luto por causa da perda desse nome tão importante no mundo do fitness. A Smart Fit não fechou? Gente, lamentável, né? E ainda mais a circunstância ali, o amigo encontrou ele morto em casa. Então isso deve ser muito mais comovente, né? Todas as histórias que eu ouvi falar hoje sobre esse menino aí falam que ele era muito gente boa, né? Parece que ele era um querido, mas Sim. é isso, Tinha né, muitos gente? seguidores, né? Já ganhou mais de 900 mil seguidores lá no Instagram depois da morte dele. Em vida e, tipo, a partir disso ele ganhou, depois do falecimento ele ganhou 900 mil inscritos. Só no Instagram. Olha só, a gente tem uma matéria também que a gente trouxe do canal Notícias Maromba. Olha só, de referências, eu amo. Mas nada melhor do que a galera que é praticante aí, né? Que cria conteúdo dessa vertente de esporte, falar aí, né? Sobre esse ocorrido, sobre essa situação.
lamentável aí, sobre esse acidente que aconteceu com o Gabriel. Um dos cardiologistas mais renomados do meio, para explicar sobre a situação e trazer um olhar realmente profissional sobre tudo isso, reafirmando o nosso compromisso de trazer informação de relevância e não apenas suposições. Nesta segunda-feira, uma notícia inicialmente trazida pelo G1 e posteriormente divulgada em diversos outros portais, acabou pegando muita gente de surpresa. Na matéria, o G1 afirma que teve acesso ao atestado de óbito, que apontava que o Ganley teve morte súbita causada por cardiomiopatia hipertrófica, que seria uma doença no coração. A repercussão já tem sido grande e ainda nesse vídeo nós vamos entender exatamente o que pode significar isso. Porém, vamos começar pelo ponto de partida, a matéria do G1. Abre aspas. Fisiculturista Gabriel Ganley teve morte súbita por doença no coração, diz atestado de óbito. O atestado de óbito do fisiculturista Gabriel Ganley, de 22 anos, encontrado morto no sábado, aponta que ele teve morte súbita causada por cardiomiopatia hipertrófica no coração, que é uma doença em que o músculo do coração, o miocárdio, se torna anormalmente espesso e que pode ser agravada pelo uso de... Entendeu? Que é o tipo de coisa, gente, que, por exemplo, quem escolhe uma profissão como essa, quem escolhe fazer uso de anabolizantes, seja para uso recreativo, seja para uso para fins estéticos, seja para fins de competição, né, de escolha de esporte, como é o caso do Gabriel, normalmente, quando a pessoa já tem essas condições já pré-existentes, o que se recomenda é que a pessoa não use anabolizante, né? Normalmente, quando os médicos têm acesso ali aos exames de não só de sangue, né? Não só os hormonais que são coletados quando você vai usar anabolizante, mas os de coração, normalmente os médicos já descartam dali, já avisam logo dali, né? E só o que a gente percebe é que, por exemplo, um rapaz de 22 anos de idade que usa anabolizante, com uma condição pré-existente dessa, a gente já para pensar, porra, será que ele foi alertado disso? Será que ele sabia disso e mesmo assim quis continuar? Porque tem conversa dele em podcast onde ele participou que ele bem fala que ele tinha noção de que ele estava encurtando a vida dele porque ele usava muito hormônio, né? E é muito natural para quem pratica esporte, né? Essa modalidade de fisiculturismo, não é? anabolizantes. Nas redes sociais, Gabriel dizia que usava hormônios. Essa doença faz com que o músculo do coração fique mais rígido, o que dificulta o bombeamento de sangue e o relaxamento do órgão. A Secretaria da Segurança Pública disse que a polícia ainda investiga o caso e aguarda os resultados de laudos do IML para esclarecer a morte. O corpo do fisiculturista e influenciador será cremado nesta segunda-feira, segundo informações da família. A cerimônia será fechada com a presença apenas de parentes próximos. Gabriel foi descoberto por um amigo no apartamento em que o jovem morava, na Moca, zona leste de São Paulo, após dias sem que os familiares e amigos conseguissem contato com ele. Segundo informações do boletim de ocorrência obtido pela TV Globo, esse amigo foi até o imóvel depois de ser procurado por familiares preocupados com o desaparecimento do Gabriel desde a noite de quinta-feira. Como ninguém atendia as ligações ou mensagens, ele decidiu ir até o local. Ao chegar ao prédio, foi informado por funcionários. Caraca, gente, ele sumiu na quinta-feira à noite e ele só foi encontrado no sábado. Nossa. Olha o tempo em que ele Mas ficou. O tempo todo o corpo dele lá, sem ter achado? Foi o amigo dele, a família dele, que é o que a reportagem tá dizendo, né? O amigo dele foi atrás dele porque a família estava notando que ele não estava mandando mensagem. 2 dias depois, o amigo dele foi lá, arrombou o apartamento e encontrou ele morto. Gente, babado. Babado, né? Que triste. Funcionários do condomínio de que o fisiculturista estava dentro do apartamento. Como as luzes estavam acesas, mas ninguém respondia, ele arrombou a porta com a ajuda dos funcionários. Gabriel Nossa, que merda, hein? foi encontrado já sem vida na cozinha, caído de bruços. De acordo com o boletim, um rapaz tinha o rosto avermelhado, com presença de sangue, mas não havia sinais aparentes de violência no imóvel. A polícia foi acionada pelo próprio amigo que ligou para o 190. O caso foi registrado no 42º Distrito Policial, como morte suspeita, inicialmente tratada como morte súbita sem causa aparente. A perícia esteve no local e apreendeu diversos medicamentos no apartamento, possivelmente anabolizantes. Segundo o registro policial, ainda de acordo com o boletim, o imóvel estava limpo e organizado, gente, assim, embora seja papel da polícia investigar todas as possibilidades, analisar circuito de câmera para descartar, né? Mesmo que sejam sinais evidentes de que isso foi uma complicação, mesmo que já tenha ali um laudo médico apontando que foi uma morte súbita em decorrência de uma doença do miocárdio, né? Essas investigações, tratar como uma morte suspeita, né, pelo fato da pessoa ter aparecido só 2 dias, o corpo ter aparecido 2 dias, né, as pessoas terem tomado conhecimento 2 dias depois só do falecimento, isso de praxe é comum, tá? Tratar como
morte suspeita. Mas enfim, a gente deseja realmente que a família do Gabriel fique bem, né? Receba aí as nossas condolências. Nos próximos dias a gente deve ter aí a confirmação, né? Vai sair o exame toxicológico e a gente deve saber um pouquinho mais de detalhes sobre essa questão, mas praticamente já é confirmado, pelo menos já foi confirmado no atestado de óbito, que o falecimento dele se deu realmente por conta de uma doença pré-existente que foi aí potencializada pelo uso de anabolizante. Gente, cuidado. Gente, às vezes estética e competição, esportes, não é tudo na nossa vida. Não hein? é A gente tem que tudo. cuidar melhor da nossa saúde, porque aí é um menino novíssimo, 22 anos, com uma Caraca, vida bicho. gigantesca pela frente. Gente, somos todos imortais, né? Gente, Não é já ia isso. falar somos todos imortais. Somos todos mortais, independente de ser jovem, é agressivo e é arriscado do mesmo modo. Cuidado, Toma hein? cuidado.